Boa tarde, meu nome é Sandro Alex Simões, eu sou professor do curso de Direito do CESUPA e quero agradecer ao convite que gentilmente me foi formulado para estar presente nesta palestra, neste evento, pelo Geraldo Magela Júnior, através da LAJUPA. Agradecer também aos organizadores da comissão por terem aceito a possibilidade de eu apresentar essa palestra em vídeo, dada a impossibilidade da minha presença durante a realização do evento, em função de um outro compromisso em outro estado brasileiro. O tema que me foi proposto, genericamente, diz respeito ao justnaturalismo contemporâneo. E dentre as possibilidades de escolha nesse tema, eu optei por falar sobre a relação entre a lei natural e o direito natural, a partir de uma tradição negligenciada. Quero dizer que o plano dessa exposição procurará seguir um texto bastante recente, que é uma recensão feita de maneira muito competente pelo professor Brian Tierney, da Universidade Cornell, que estabelece as questões controversas nessa relação entre lei natural e direito natural, partindo de autores como São Tomás de Aquino, Hobbes e os seus pares, a partir dessas tradições dentro da filosofia do direito contemporânea, John Finnis e Ernest Fortin. O primeiro ponto eu quero invocar a partir de John Finnis. John Finnis estabelece a sua doutrina do direito sobre direitos naturais ou direitos humanos, encontrando fundamento para eles nas lições de São Tomás de Aquino. Mas o problema reside precisamente aí, a relação entre direito e lei natural. Eu pergunto, em primeiro lugar, primeira questão controversa, os direitos naturais podem derivar da lei natural? Ou de maneira contrária, segundo ponto, os direitos naturais são primários e a lei natural pode derivar deles? Ou ainda uma terceira questão, também controvertida. A relação entre lei natural e direito natural é necessariamente uma relação complementar ou eles são logicamente excludentes? Vamos começar tratando esse tema pelas percepções do problema em São Tomás de Aquino e John Finnis. Segundo Michel Villers, que escreveu durante 50 anos sobre São Tomás de Aquino, não há como sustentar que haja um sentido outro que não objetivo no conceito de ius em São Tomás de Aquino. A justiça tem o seu próprio e especial objeto apartado das outras virtudes, e este é o chamado justo, nas palavras do próprio São Tomás de Aquino. E isto é, sem dúvida, direito. Então, é evidente que direito é o objeto da justiça. No seu sentido original, direito, ius, significa a coisa justa. Lex, por sua vez, não é o próprio direito, senão a medida do direito. Essas lições da Suma Teológica, na segunda parte, capítulo 57, são a base segundo a qual Villers desenvolve a interpretação de que não há um sentido subjetivo ou subjetivável na doutrina do ius em São Tomás de Aquino. Entretanto, a perspectiva de John Finnis é a de encontrar na doutrina de São Tomás um sentido subjetivo para o direito. Villers retoma o problema expondo que o direito significa o que é justo ou o que é correto. Assim, o direito é necessariamente uma restrição do poder ou uma restrição das faculdades humanas de ação. Ainda segundo Villers,
o ius é objeto da justiça e, por sua vez, o objeto da justiça consiste em um estado objetivo de coisas que a justiça busca alcançar. Para fins, contudo, o objeto da justiça deve ser entendido como o direito ius da outra pessoa. Vejam aí que, de maneira bastante distinta da que a princípio parece ser o sentido da definição do ius na Suma Teológica, John Finnis procura colocar um elemento adicional dentro do conceito de São Tomás, acrescentando esse ius em referência a outro, e não um ius, portanto, com um sentido estritamente objetivo, um ius considerado como o objeto da justiça, o estado de coisas que a justiça procura alcançar. Brian Tierney faz duas oposições. Opõe dois argumentos à tentativa de Finnis em achar um sentido subjetivo para o ius em São Tomás. O primeiro argumento de oposição: o ius na Roma Antiga significa o que era devido a alguém, o chamado ius sum. E isso poderia ser uma punição. Assim, por exemplo, o que era devido a um parricida era ser amarrado a um saco cheio de víboras e arremessado no rio Tibre. Isso era ius. O que era devido ao parricida era a sua pena. Ius, portanto, não teria o sentido moderno que é apontado por John Finnis como se compreendido no conceito de São Tomás de Aquino. Isto, repito, seguindo a argumentação de Brian Tierney. Então, o sentido de ius não é o sentido moderno, tal como utilizado por São Tomás. Segundo elemento de oposição: o direito implica também uma esfera de autonomia pessoal em que o agente não é obrigado a agir, mas é livre para determinar seu curso de ação. Isso tem um alcance mais largo que argumentar, segundo São Tomás, na via de Finnis, que se nós temos um dever de agir, segundo a lei natural, devemos também ter um direito de agir. O dever de agir, a ele corresponderia também um direito de agir. Então, e a isso se segue que todos os outros têm direitos no sentido que são beneficiários dos deveres que estamos vinculados a lhes entregar. Essa forma de argumentação de John Finnis é oposta e contraditada por Tierney, dizendo, de acordo com Hart, que o direito é definido como um domínio de soberania ou relativo ao livre-arbítrio. É um domínio do livre-arbítrio, um domínio que é relativo, mas também completo de livre-arbítrio. O problema, então, nessa argumentação de Finnis, invocando São Tomás de Aquino, é que nem todo o direito corresponde necessariamente a um dever de agir. Nem todo direito de agir corresponderia necessariamente a um dever de agir, porque o direito, ele próprio, é definido como uma esfera soberana e completa de livre-arbítrio. Dessa maneira, no argumento de Tierney, esse tipo de concepção de direito não pode derivar da concepção de São Tomás sobre a lei natural. Uma acepção moderna de direitos foca na autodeterminação dos agentes. A genuína acepção da lei natural, entretanto, foca nos comandos morais dirigidos a cada qual. Um não pode ser deduzido de outro a partir da regra lógica do non sequitur. Portanto, se a genuína acepção da lei natural
implica em comandos morais restritivos, uma acepção atual de direitos fundado na autodeterminação dos agentes não poderia logicamente derivar dela. Este, em resumo, são os dois argumentos de Tierney para infirmar a tradição de John Finnis, ou a alegação de John Finnis, buscando na tradição sobre a lei natural em São Tomás estabelecer uma relação que faça com que direitos naturais sejam derivados da lei natural, porque essa não seria sustentável em face dos dois argumentos anteriormente apresentados. Bem, falemos agora na sequência da relação entre lei natural e direito natural em Thomas Hobbes. Hobbes já é um autor que é assumido por Ernest Fortin, que reforça uma tese clássica no início da década de 30 de Leo Strauss, o autor considerado fundador do pensamento político moderno e da moderna concepção de direito. Lei natural para Hobbes é uma restrição, ou implica uma restrição ao comportamento humano, enquanto direito natural em Hobbes implica uma liberdade necessariamente desembaraçada. Desde logo, colocar os dois conceitos, lei natural e direito natural em Hobbes, dessa forma, implicam na dúvida sobre que tipo de relação eles conseguem estabelecer entre si. Para Fortin, entretanto, a novidade do argumento hobbesiano consiste no fato de que Hobbes afirma que os direitos, ao invés dos deveres, é que constituem os elementos primários na avaliação moral. E isso já rompe com a tradição anterior. São Tomás de Aquino, por exemplo, que vincula os deveres aos direitos, considerando inclusive os deveres objetivamente anteriores aos próprios direitos. Daí, do primordial direito da autopreservação, Hobbes já invertendo a ordem das coisas e considerando primeiro os direitos, fixa do direito natural da autopreservação é que seriam derivados todos os demais e também a própria lei natural. Dentro do Leviatã, faço a seguinte citação. O direito natural, o qual os escritores comumente denominam ius naturale, é a liberdade que cada homem tem de usar o seu próprio poder, tal como ele mesmo desejar, para a preservação de sua própria natureza. Contudo, Fortin parece negligenciar uma passagem posterior do Leviatã, em que Hobbes também afirma: a lei da natureza, lex naturalis, é um preceito ou regra geral, encontrada pela razão, pela qual um homem está proibido de fazer aquilo que seja destrutivo para a sua vida. Lei e direito distinguem-se muito como obrigação e liberdade. Desta última afirmação de Hobbes, não apenas lei natural não parece derivar de direito natural, mas a própria relação entre os dois parece logicamente excludente. Não será do direito de autopreservação, ademais, que Hobbes retirará as 19 leis naturais que ele estabelece como séries, mas sim de uma dita lei fundamental da natureza, pela qual os homens são dirigidos a buscar a paz. Essa lei fundamental da natureza é que dá origem em Hobbes à série de 19 leis naturais que ele estabelecerá ao longo do Leviatã. Portanto,
não entendo o argumento de Fortin como um argumento que se sustente, de que em Hobbes, dos direitos naturais é que serão extraídas as leis naturais. Assim como, de maneira precedente, também não considero sustentável na interpretação de Finis que nós possamos extrair direitos naturais da lei natural. Estas duas relações estão pouco visíveis ou pouco claras nos próprios autores a que estas tradições estão vinculadas. Tanto Finis como Fortin, creio que falham nesses argumentos. Eu quero propor, a partir de Brian Tierney, um terceiro caminho, ou uma terceira via. Esta via ou caminho a partir de uma tradição negligenciada na história das ideias, na história do pensamento jurídico. Me referi especificamente à lei natural tolerante, ou a permissive natural law. A lei natural permissiva, a lei natural tolerante, tem uma história ainda não contada dentro do pensamento jurídico ocidental, a despeito de constar não apenas do Decretum de Graciano, mas também dos comentadores posteriores a ele, e encontrar na tradição salmantina do século XVI uma larga história, seja em Francisco de Vitória, seja em Francisco Soares, e também no autor posterior holandês, profundamente influenciado pela escola salmantina, que é Hugo Grotius. Vamos, portanto, falar um pouco dessa lei natural tolerante, ou da permissive natural law. O ponto de partida é que a lei natural não pode ser entendida apenas como um comando ou como um preceito. A lei natural, além de determinar e além de proibir determinados comportamentos, ela também define uma esfera do lícito ou uma esfera de licitude que permite um comportamento humano, sem necessariamente determiná-lo e sem também proibi-lo. E essa lei natural tolerante pode ser vista comumente como base de direitos naturais. Portanto, restringir a compreensão da lei natural como preceito ou comando que determina uma ação específica ou proíbe uma ação específica, isso não esgota a forma de compreensão daquilo que a lei natural efetivamente faz. Repito, ela pode simplesmente definir uma esfera de comportamento humano lícito, sem especificar que comportamento humano seja esse. Eu quero fazer este exemplo a partir de um canonista do ano 1190, chamado Uguccio. Uguccio invoca a ideia da permissive natural law para resolver um problema bastante típico do renascimento do direito romano dentro do século XII, que diz respeito ao direito de propriedade, derivando de uma lei natural. O Uguccio vai dizer que pela lei da natureza, alguma coisa é minha e alguma coisa é sua, mas isto por permissão e não por preceito. Pelo direito divino, ou porque o direito divino não comanda aquilo que é meu ou que é seu. Ele simplesmente vai dizer que todas as coisas sejam comuns ou algumas coisas podem ser privadas. E permite, portanto, esta apropriação, mas não definirá a quem caberá o quê. Desta época de Uguccio, século XII, em diante, até a época de Hobbes e Locke e para diante, a ideia de uma lei natural tolerante foi
invocada de maneira persistente ou de maneira frequente como um campo ou uma base para o direito natural, definindo, portanto, uma área de autonomia humana e de livre escolha, mas não um estado de total licenciosidade. Marcílio de Pádua, por exemplo, vai escrever que toda lei tem um comando, ou ela implica em uma proibição, ou ela também implica em uma permissão. O próprio Decretum de Graciano, que é constantemente invocado à época da Idade Média e vai influenciar também os trabalhos de Hobbes, se refere a Permissive Natural Law como uma das possibilidades ou uma das funções da lei natural. O canonista Johannes Andrea chegará a definir 3 espécies de lei natural tolerante ou Permissive Natural Law. A chamada Permissio Simplex, que significa que uma ação relevante não pode ser punida pela lei. A Permissio Tollens Impedimentum, que proíbe outros de impedirem o exercício daquela permissão. Ou, finalmente, a Permissio Prestans Auxilium, que na realidade significa a necessidade de comandar a outros que deem alguma ajuda ou assistência para a realização de um ato que a lei natural permite. Então, fica claro que até a época de Francisco de Vitória, até a primeira parte da Escola Salmantina, a noção de uma lei natural permissiva, uma lei natural tolerante, já estava estabelecida também, não apenas como preceito, não apenas como comando, mas também como permissão. No século XVI, seguindo essa tradição, Vitória usa a ideia de uma lei natural tolerante num sentido semelhante àquilo que John Finnis tentará séculos depois, num sentido subjetivo, tentando entender essa subjetivação a partir da obra de São Tomás de Aquino, a partir da definição objetiva de São Tomás de Aquino de ius, como eu referi no início dessa exposição. Então, Francisco de Vitória vai utilizar a definição objetiva de ius de São Tomás de Aquino, lex est ratio iuris, a lei é a medida do direito, para interpretá-la com um significado bastante específico, dizer que ius significava o que era permitido pela lei. Então, dentro dessa expressão que eu tenho utilizado ainda aqui, Permissive Natural Law. E ele vai continuar. Nós estamos falando de uma citação do Comentários a Secunda Secunde de São Tomás, escrito por Francisco de Vitória. Ele vai dizer que a palavra ius, tal como nós falamos, significa que quando eu a utilizo, eu tenho direito de fazer isto ou tenho direito de fazer aquilo. Isto implica em dizer o que me é permitido ou o que não é, ou o que não me é permitido fazer. Francisco de Vitória liga, portanto, a palavra ius diretamente a esta função de permissividade da lei mais do que a preceito e mais do que a comando. Ainda em Vitória, me referindo na continuidade ao Comentários a Secunda Secunde, ele vai classificar a lei natural em preceptiva, consultiva ou permissiva. Um exemplo de lei natural permissiva diz respeito à posse comum das coisas. Esta é uma lei natural que pode ser apenas Permissive Natural Law. Bem,
para explicar um pouco mais o que se entende como uma lei natural tolerante ou uma permissive natural law como base ou como medida do estabelecimento de direitos naturais. Então, uma lei natural significando a base para o estabelecimento de direitos naturais. Em Francisco de Vitória, a posse comum das coisas é uma lei natural permissiva. Daí nós podemos retirar que o estabelecimento das propriedades ou da propriedade individual se insere nesse quadro ou nessa moldura. A lei natural não determina como um preceito a propriedade individual. Ela estabelece uma medida para essa propriedade individual a partir da sua permissividade da posse comum. Um outro autor extremamente significativo da Escola Salmantina, da primeira Escola Salmantina, também admite o conceito de Permissive Natural Law, que é Francisco de Soares. Para Soares, a lei natural, ela pode ser permissiva, pode ser negativa ou pode ser concessiva. Eu estou me referindo ao Tratado de Legibus et Legislatori Deo, a obra clássica de Soares. Na mesma obra, ele explica que a lei natural permissiva, a lei natural tolerante, não pode permitir que alguém se conduza de maneira má, mas ela define uma esfera de direitos naturais enquanto nós somos livres para atuar e para escolher a direção da nossa ação, o curso da nossa ação. Tudo isto a partir de uma esfera que tem como razão, portanto, a lei natural permissiva. Na sequência, Hugo Grotius, já fora da Escola Salmantina, mas profundamente influenciado pela Escola Salmantina, vai conceber que há duas leis naturais que são desejadas a partir do direito divino. Então, elas são estimadas a partir do direito divino e acessíveis à razão humana. E destas duas leis naturais, as duas são permissive laws, elas são leis tolerantes. Uma primeira, expressa na seguinte fórmula: deve ser permitido a qualquer um defender a sua própria vida, e a seguinte: deve ser permitido adquirir aquelas coisas que sejam úteis à vida. As duas são permissive laws. A partir delas se podem derivar direitos naturais. Essas permissões, entretanto, não são ilimitadas, elas serão sempre limitadas por leis preceptivas. Hugo Grotius vai definir, portanto, que as leis naturais permissivas, elas funcionariam como a base, inclusive, daquelas que vão derivar preceitos ou limitações à própria lei natural. De Hugo Grotius, eu também preciso me referir a Christian Wolff, que expressa sua doutrina de maneira bastante sucinta também sobre a classificação da lei natural. Ele vai dizer que nas instituições de direito natural e direito das gentes, que a lei natural é chamada preceptiva quando nos obriga a realizar algum ato, ela é proibitiva quando nos obriga a omitir algum ato, e ela é permissiva quando nos confere o direito de realizar algum ato. Para não ser cansativo em excesso em relação às citações, eu quero lembrar que, desde que mencionamos Hugo Grotius, antes de Grotius mesmo, Francisco de Vitória, Francisco de Soares, as citações em relação ao Decretum de Graciano, o Gúcio, comentador canonista, até Christian Wolff, nós estamos observando
classificações sucessivas da lei natural, em que além da característica preceptiva e proibitiva, então as características de comando propriamente ditas em relação à lei natural, também são adicionadas a essas características a função permissiva. A pergunta que se impõe agora diz respeito a por que, na tradição ocidental, a característica permissiva em relação à lei natural acaba desaparecendo. Porque um autor extremamente relevante como John Finnis não dá à lei natural a função preceptiva, ou função permissiva ou tolerante da lei natural, o devido aspecto da tradição. A isso eu quero estabelecer uma hipótese de resposta. A primeira é que, na maior parte das abordagens tradicionais sobre a filosofia política e a filosofia moral, São Tomás de Aquino passa a ser a pedra de toque da tradição medieval e dele nós saltamos diretamente para autores que nos são mais próximos ou com os quais nos sentimos mais contemporâneos em relação ao direito e à filosofia moderna, como Thomas Hobbes, Locke e o próprio Maquiavel. Ao ignorar, portanto, todo um fortíssimo entorno de tradição sobre a discussão da lei natural, que está presente nos canonistas de maneira mais firme e está também presente de maneira muito intensa na primeira escola salmantina, nós acabamos ignorando estas discussões que não são assumidas por São Tomás, mas desenvolvidas por autores contemporâneos e autores posteriores a São Tomás, que, ao reverem, através do neoescolasticismo, principalmente em Salamanca, algumas das teses tomistas, compreenderão a existência da função permissiva ao lado da lei natural, além da preceptiva e da proibitiva. A tradição a que John Finnis faz referência, a tradição tomista, vai também contornar tanto os canonistas quanto a primeira escola salmantina, e por isso não há nenhuma ênfase sobre o caráter permissivo ou tolerante da lei natural como uma dessas funções dentro da sua obra. Entretanto, quero insistir aqui na esteira de Brian Tierney. Entendo que a Permissive Natural Law acaba funcionando para nós como uma medida em que os direitos naturais podem ser estabelecidos, porque é nesta tradição da lei natural tolerante que nós conseguimos aliar uma característica importante do direito moderno, que é considerá-lo como, ou considerar os direitos como uma esfera de autonomia para que o sujeito decida o curso da sua própria ação, ao mesmo tempo com caráter subjetivo da lei natural, que diz respeito à consideração sobre o direito do outro. Esta última parte, ou este aspecto da fala, precisa ser esclarecido a partir de John Finnis. Eu gostaria de ir me encaminhando ao final, definindo alguns dos elementos de resposta de Finnis às oposições de Brian Tierney, que eu construí ou procurei expressar e desenvolver aqui no início. Eu me alio a John Finnis no sentido em que há um aspecto subjetivo e não meramente objetivo que pode ser compreendido na tradição de direito natural, de ius, em São Tomás de Aquino. Nós não podemos esquecer que, ao lado da definição que é entendida por Michel Villers e pelo próprio Brian Tierney como definição objetiva de direito, São Tomás de Aquino também estabelece alguns aspectos importantes que não podem ser esquecidos dentro de sua obra
sob pena dele ser recortado indevidamente. Eu estou me referindo à seguinte citação. Finis estabelece que Tierney compreende de maneira reduzida, ou pela metade, assim como Michel Villers, o caráter, o conceito de ius em São Tomás de Aquino e, portanto, ao entender apenas uma parte da citação de São Tomás, deixam de considerar um aspecto extremamente importante no próprio conceito de ius e também de iustum em São Tomás de Aquino. Diz John Finis, citando São Tomás, que o iustum é tipicamente um ato ou uma omissão, uma abstenção, alguma coisa a ser feita ou não ser feita, considerado na sua relação, isto é, diante da ação de outra pessoa ou de uma relação estabelecida com outra pessoa. Essa relação envolve uma igualdade entre estas duas pessoas, necessariamente. O ato é correto se realizado de acordo com rectum in operibus, que é característica da justiça, enquanto o ato é realizado dentro de uma relação equânime, de uma relação entre duas pessoas iguais. A questão, portanto, é compreender não apenas o ius em relação ao próprio ato, mas ao que é devido ao outro. Como pode ser negado que alguma coisa que pertença a alguém, o seu ius é, portanto, subjetivo dela, e que na relação entre estas duas pessoas existem, portanto, zonas ou esferas de ius que são bilaterais e devidas um ao outro em uma relação proporcional. Pois bem, então, como pode ser negado que alguma coisa que pertença à pessoa que o possui, o seu ius é subjetivo a ele? Esta a resposta que Finis apresenta a Brian Tierney, dizendo que a compreensão parcial da definição de ius por São Tomás de Aquino é que acaba produzindo equívoco, tanto no seu entendimento como no entendimento de Michel Villers, insistindo, portanto, que há um aspecto subjetivo ou subjetivável do conceito de ius em São Tomás. Vejam, por isso e em função disso eu entendo que a relação a ser estabelecida entre lei natural e direito natural, tendo como razão, tendo como ratio ou como medida a Permissive Natural Law, contempla de maneira mais adequada a fonte ou o estabelecimento de que direitos naturais derivam sim da lei natural, não a partir de uma relação objetiva, mas de uma relação que pode levar em consideração como ratio não apenas um aspecto contemporâneo ou moderno de direito, que é o direito como esfera da própria liberdade ou esfera da autonomia individual na definição do seu próprio curso de ação. Então, um direito que tenha também em consideração os aspectos subjetiváveis, mas também que não despreze ou não deixe à margem a consideração de que ele deriva da permissividade ou da tolerância estabelecida previamente por uma lei natural. Não apenas uma lei preceptiva ou de comando e não apenas uma lei proibitiva. Há, portanto, pontos de partida que não poderiam ser negados. Eles são entendidos como pontos de vista permissivos e estabelecidos, então, a partir de uma função da lei natural que tem sido desprezada por uma tradição do pensamento na filosofia do direito atual.
e que, repito, tem como base não apenas o decreto de Graciano, mas o aprofundamento feito a partir da primeira escola salmantina sobre essa função de Permissive Natural Law. Entendo que essa sim seria a base que nos permite estabelecer uma relação que nos autorize a dizer que os direitos naturais nascem da lei natural, entendida esta sim na sua função permissiva. Isto é o que eu gostaria de dizer aos senhores, agradecendo, reiterando os agradecimentos que fiz no início pelo convite por estar aqui e desejando que este evento seja recheado de êxito nas demais falas por vir. Muito obrigado e espero que nos falemos em breve.